De volta com o último bloco do Política Cruzada. Hoje nós estamos falando, você que acabou de ligar a sua televisão, estamos falando do segundo seminário Cidadãos do Amanhã. Um seminário que vai acontecer na próxima terça-feira e ele dá sequência na quarta e na quinta-feira com temas importantíssimos. Você que é pai, mãe, você que é adolescente, você que é criança, enfim. A família, de modo geral, como o promotor disse no bloco anterior, o avô, a avó, o tio, a tia, é um seminário voltado para todos. Ainda há algumas vagas, dá tempo de você fazer a sua inscrição, o endereço está aqui na tela para você fazer a inscrição. Até hoje à noite, tá? Então, não perde tempo, é muito importante. Gratuito, diga-se de passagem, muito bem lembrado pelo promotor. Secretária Célia, o ambiente escolar, a rede de educação do município tem hoje cerca de 60 mil alunos. E aí nós estamos falando de crianças e adolescentes mesmo, né? Para quem esse seminário é extremamente importante. E é um ambiente, como nós já vimos falando nos blocos anteriores, que é passível de se encontrar ali alguma criança, alguma não, várias crianças que possam estar sofrendo algum abuso, algum distrato, algum abandono, alguma situação de risco. Esse seminário vem para tentar diminuir essa situação, porque se cada família cuidar bem do seu filho, a situação de risco ela tende a diminuir muito. E a escola também tira também uma grande parte da carga de responsabilidade, que na verdade não é só da escola, é também da família. Tira isso de cima do professor. Eu destaco a importância desse evento porque ele tem um caráter educativo e também preventivo, porque se a gente trabalha com a informação, tanto para as famílias como para os profissionais da escola, né, como foi dito pelo Dr. Epaminondas, não só o professor, mas toda a equipe da escola, se nós temos a informação, nós temos como proteger e orientar as famílias também, as crianças, nesse sentido de trabalhar também numa linha educativa e preventiva. E também detectar as situações que ocorrem e dar os encaminhamentos que são necessários. Então, a importância desse seminário, eu ressalto o tempo todo que é realmente de suma importância, porque nós temos a condição de trabalhar também nessa linha preventiva. Como você disse, nós temos em torno de 60 mil alunos que frequentam as escolas diariamente. Então, nós temos que ter realmente uma escuta, nós temos que ter um olhar muito atento a todas essas questões. Então, a participação tanto da comunidade como também dos profissionais da educação de maneira geral é de suma importância porque traz esse caráter também educativo e preventivo. O professor vai ter um olhar mais criterioso, um ouvido mais afinadinho para poder perceber isso, né? E até vou refazer a minha fala anterior. Não tirar do professor, mas dividir essa responsabilidade que na maioria das vezes hoje recai só sobre o professor. E a importância dessa rede de proteção. Porque aí tem o papel do Conselho Tutelar, tem o papel, né, da parte da Justiça de maneira geral, todos voltados para essa questão da proteção da criança e do adolescente. Então, essa rede de proteção é uma forma de realmente ativar, articular essa rede, de forma que todos os órgãos trabalhem em conjunto, de maneira um apoiar o outro e dar condições do outro desenvolver o seu trabalho. Um outro tema que vai ser tratado, dentre os vários, não dá para a gente conversar sobre todos aqui, doutor, é o ambiente virtual, que é um risco real. Eu chamo a atenção com isso porque a minha filha ela gosta muito de desenho. Então, às vezes, ela pega meu celular ou ela pega o computador e assiste desenhos. Mas tem pai que, para ter mais tempo livre, para ter mais tranquilidade ou não querer participar, pega um desses dispositivos, entrega na mão do filho e fala, vai brincar, meu filho. E não fica monitorando o que a criança está vendo, o que a criança está acessando, com quem ela está conversando. Isso é um risco verdadeiramente, já está comprovado. Verdadeiramente. Quer ver um grande risco que muitos pais cometem? Colocar o equipamento com acesso à informática no quarto dos filhos. Não é? Então, o que acontece? Eles ficam ali de portas fechadas e não se sabe com quem que eles estão se relacionando. Muitos adultos se passando por crianças ou adolescentes. Por isso é que hoje em dia, aquilo que tem falado vulgarmente aí pelas redes sociais do estupro virtual, por que tem acontecido? Exatamente por conta disso. Porque aí a criança é iludida, o adolescente é iludido, aí começa a postar nudes, e aí o sujeito que não é criança, não é adolescente, num determinado momento começa a chantagear, dizendo que tem aquelas fotografias ali, que elas serão publicadas e obriga aquela criança
ou adolescente se deslocar da sua casa sob chantagem, ir lá na casa do abusador, se entregar ao abusador, depois, diante da situação de vexame, porque o abusador ele continua chantageando aquela vítima, a vítima pode vir a tirar a própria vida e vai por aí afora. Então, por isso é que será um dos temas do seminário, risco real, e na verdade este diálogo com os pais, este alerta para os pais e também para os adolescentes e crianças, porque, afinal de contas, no seminário nós vamos ter crianças e adolescentes participando ativamente, levando a sua redação, levando a sua percepção a respeito dos vários temas que serão discutidos durante o seminário. É verdade. Inclusive, Célia, só para a gente caminhar ali para o final, depois vocês vão poder fazer um encerramento, hoje não dá para negar, o computador é parte como ferramenta do ensino das escolas, mas é preciso monitorar, os pais precisam ficar atentos, acompanhar, não deixar, como o doutor acabou de dizer, o computador lá no quarto do filho, que ele pode ficar a portas fechadas, aí não dá para saber. Não estou dizendo que é nem ser o pai de forma ditador, que agora você pode, agora você não pode, mas é de participar, de saber mesmo, e aí tem dispositivo, você entra lá no histórico do que está sendo acessado na internet, você sabe que o seu filho está vendo, né? Então é casar essas duas coisas. Não dá para falar, não, você não vai usar computador. Pode usar, mas usa com moderação. Isso. Aí eu destaco um papel importante que é orientar a família para esses riscos. Porque, às vezes, o que a gente percebe é que a mãe, como o doutor disse anteriormente, ela acha que a criança está ali envolvida com a situação que é tranquila. A criança, ela é muito esperta. Nós percebemos que crianças bem novinhas, elas já conseguem não só o computador, mas acessar pelo telefone. Ela consegue acessar com uma agilidade e ela vai ali navegando, caminhando. E às vezes o pai, a mãe, nem percebe que aquela criança já está acessando determinados sites, ou tendo alguma informação que eles nem imaginam que possa estar correndo algum risco. Então, eu vejo que a importância, assim, de estar reforçando com os pais os cuidados que são necessários e alertando para os riscos, porque os riscos, eles são reais. Eles são virtuais, mas está no nosso contexto que é real. Bom, eu gostaria de ter muito mais tempo aqui para a gente poder falar sobre todos os temas que estão relacionados aqui, que serão aplicados lá no seminário, serão debatidos no seminário. Mas o endereço está aí na sua tela, você pode fazer a sua inscrição, ainda dá tempo, até a noite, até 8 da noite hoje, que está aberta a inscrição? Não, deve ter aí mais ou menos até 23 horas, ou encerrar antes, um pouco antes, por conta das vagas. Assim que as vagas se esgotarem, aí não vai ter jeito. Então pronto, está aí na tela, não perde tempo, vai lá rapidão, faz a sua inscrição, porque é de fundamental importância toda a família participar desse seminário. São 420 vagas, ainda há algumas vagas, ainda tem algumas vagas abertas, você pode participar lá. Secretária, para poder fazer um encerramento, as suas considerações finais. Olha, eu quero destacar a importância, desse seminário para a escola, para trabalhar, nós temos essa ação conjunta com essa rede de proteção, é de fundamental importância. Então, nós estamos no segundo e, como o doutor Epaminondas disse, que nós agora tenhamos outras oportunidades nos anos sequentes de continuar fazendo, que é importante para nós todos. Tá certo. Na verdade, a minha mensagem final, o apelo de que todos nós participemos do seminário com muito entusiasmo, será um momento muito rico, com certeza, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, e com certeza será um momento de muita união também dos vários atores que atuam na cidade de Uberlândia e região na proteção de crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade ou não, porque todas as famílias, pobres ou ricas, passam por dificuldades, precisam de orientação, precisam de apoio, precisam de socorro. Então o seminário é para todas as famílias, com problemas ou sem problemas. Tá certo. E eu vou aproveitar aqui, dado o gancho que nós falamos lá atrás, que o promotor comentou, para evitar que fosse utilizado o seminário com um contexto político. Vamos fazer o seguinte, promotor, vamos fazer o seguinte, secretário, vamos conversar com o prefeito, ele manda um projeto de lei lá para a Câmara Municipal e torna isso uma política municipal, independente de quem seja a bandeira que sentou lá na cadeira. É uma política municipal, todo ano tem que se discutir, e aí não tem que ficar estabelecendo, esse ano é tal partido, o ano que vem é tal... Não tem conversa, o padrão a ser seguido é esse. Os assuntos a serem debatidos é esse, as vertentes são essas, porque aí a gente vai ter uma política excelente, não só pelos 4 anos, mas por muito tempo, porque é um assunto que precisa ser debatido aí, vamos dizer que por pelo menos uma década, para a gente mudar a realidade que está posta hoje. O senhor concorda?
Eu teria que refletir, porque como são várias instituições públicas, talvez não fosse esse o caminho, e é muito melhor quando você tem o seminário organizado espontaneamente pelas pessoas, pelas instituições, do que algo assim imposto. Acho que enquanto política, existem outras ideias, existem outras questões que devem fazer parte da política municipal, mas assim, acho que o seminário, dentro do formato que ele é concebido, mais independente é melhor. Eu penso. Tá certo. Tá colocado. Fiz a minha sugestão. O endereço está aí na tela. Você pode fazer a sua inscrição agora. Grande abraço, a gente se encontra na semana que vem. Tchau!